Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do curso de Java, da Monitoria de Algoritmos de Programação 2, da UFS. Eu me chamo Emanuel Antônio e hoje iremos estar falando sobre alguns controles e ações do JavaFX. Isso, é claro, nos baseando a partir de um exemplo prático. E bem, antes de aprofundarmos sobre a aplicação, precisamos saber sobre os tópicos que iremos abordar. E dentre eles, temos os layouts, que são feitos a partir de controles do CNBuilder, que são os VBox e os HBox, que são nada mais do que estruturas para organizar de maneira horizontal ou vertical outros controles, como os botões e labels. Temos também controles básicos, que a gente vai implementar. Ou seja, a gente pode colocar um botão para ter uma função de somar, ou outro para exibir resultado na tela, dentre outras características. Temos também os eventos de ação, que a cada um desses controles diferentes, como uma label, um botão, um test field, a gente pode ter eventos. E nele a gente pode ter um evento, por exemplo, de pressionar o botão, ou o mouse estiver em cima do botão, dentre outros. Nesse vídeo iremos abordar mais o evento de clicar do mouse. Temos também a manipulação de texto, que é, por exemplo, fazer o texto sumir, mudar de cor, exibir algum texto específico em uma label, entre outras manipulações. E bem, vamos falar também sobre os objetivos desse vídeo. Os principais, creio que já deu para entender, que vai ser explicar as estruturas do VBox e HBox, as ações de pressionado do mouse, no botão principalmente, e também a manipulação de dados de botões e também de labels. E também, posteriormente, dando introdução talvez a um test field. E bem, vamos à prática. Abaixo podemos ver como está o protótipo da nossa calculadora simples. Vale ressaltar que nesse vídeo a gente não vai estar escrevendo linha a linha de código, porque senão ele ia ficar muito extenso. A gente vai explicar apenas as partes importantes e essenciais, como as manipulações e criações dos nossos controles, além da linkagem com o código em Java. E bem, antes de explicarmos mais profundamente sobre a parte de código desse nosso programa da calculadora simples, a gente precisa entender como foi feito essa interface, que é única, porque a gente não precisa de múltiplas interfaces para uma calculadora simples. E bem, nela utilizamos, por exemplo, o container, o GridePane, o VBox e o HBox. O GridePane foi utilizado para me organizar outros containers dentro dele. Ou seja, eu estou utilizando, por exemplo, o VBox, que eu utilizo para organizar alguns controles e containers até de maneira vertical. E o HBox eu utilizo para mim estar organizando os meus controles de maneira horizontal. Também posso estar colocando outros containers, mas não vem ao caso. No VBox, eu apenas utilizei para colocar uma label e outros HBox para organização vertical. E no HBox foram organizados horizontalmente apenas os botões. Bem, já foram explicados os containers e os controles utilizados. Temos agora que explicar como a gente utiliza, como a gente faz a mudança dos textos de cada um desses botões. Por exemplo, se eu querer mudar o multiplicação, eu posso vir em propriedades do botão e nele eu posso estar mudando esse text, que é o texto que está sendo exibido. Por exemplo, eu posso colocar botão. Assim, ele vai aparecer na tela o botão, na parte específica desse botão. Ou eu posso colocar apenas o X, que é o que eu quero exibir, que é o que ele vai estar representando nesse meu código. Eu também preciso estar indicando o nome desse botão. Não o nome que está sendo exibido, mas sim o nome que eu posso chamá-lo e instanciá-lo no código. E bem, nesse caso, o fixed ID dele é chamado de multiplicar, que eu achei bem intuitivo para esse programa.
Também tenho que colocar um nome, uma descrição para a sua ação de clicar. Nesse caso, eu coloquei add multiplicar. Quando a gente for explicar como foi implementado esse código da calculadora, você vai entender mais por que desse nome. Os demais botões foram feitos da mesma forma. Vale citar que quando eu termino, né, de estar fazendo essa interface, que acaba sendo só um arrastar e soltar desses blocos, eu posso copiar boa parte desse esqueleto de código que ele vai me gerar. E para isso, basta eu vir em View e Show Sample Control Skeleton, que vai me dar o esqueleto para o controle dessa interface gráfica, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, e copiar todo o código. Copiado esse código, eu posso vir no meu controle Java e tá copiando. Eu preciso disso para mim poder estar identificando cada um desses componentes. E além disso, também faz os imports necessários para mim fazer cada uma dessas ações e estar modificando e controlando esses controles e containers. Antes de avançarmos para a parte de ligação com o código em Java, eu quero explicar mais apenas algumas coisas, sendo elas mais o quesito de como redimensionar os botões e como inseri-los. Para inserir um botão, por exemplo, no Hbox ou Vbox, a gente precisa apenas arrastar. No caso, eu vou em controles, pego um botão e arrasto até onde eu quero posicionar. Deixa eu posicionar aqui mesmo. Note que eu posso redimensionar o botão, o tamanho do botão, apenas usando o mouse, não é? Tanto na sua horizontal quanto na sua vertical. Posso estar fazendo isso com o mouse ou modificando essas características, em específico com a ligação no Scene Builder, aqui mesmo. Por exemplo, eu posso vir aqui e colocar 200. Ele vai mudar na horizontal para o tamanho de 200. E também a sua vertical. Eu também posso mudar a margem. A margem é o quê? A distância dele de outro componente. Por exemplo, eu posso colocar 5 em tudo, que ele vai estar pegando a distância de todos os componentes próximos a ele. Eu também posso usar o paging, que é o quê? O paging é a distância do componente que está dentro dele. Nesse caso é o texto. Eu posso estar colocando um paging, por exemplo, de cima para baixo de 10. Ou seja, ele vai distanciar o texto 10 de cima, ou seja, da coordenada que se inicia o botão. Como eu não preciso desse botão, eu vou apenas apagá-lo. Pronto. Agora que eu expliquei isso, eu posso ir agora para a parte de código e ligação. Pois bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Como essa aula acabou ficando um pouco grande, eu irei dividi-lo em duas partes, sendo que na próxima eu irei explicar a parte de código. Abaixo podemos ver alguns links. Neles tem os links das documentações do Java e do JavaFX. Temos também um link das ferramentas de desenvolvimento e também tem um link do repositório, caso você queira estar consultando a lógica ou como foi implementado. Caso persista alguma dúvida sobre o conteúdo da aula de hoje, você pode também estar indo no site do MAP e pelas redes sociais presentes no site, tanto Discord ou WhatsApp, pode estar pedindo ajuda ou tirando dúvidas com alguns monitores.